Deixe seu gostei e comentário, se inscreva, gratidão. Sigmund Freud. A censura dos sonhos. Senhoras e senhores, a partir do estudo dos sonhos de crianças podemos conhecer a gênese, natureza e função do sonho. Os sonhos são remoções de estímulos psíquicos, perturbadores do sono pela via da satisfação alucinatória. Dos sonhos dos adultos, no entanto, logramos esclarecer um só grupo, aquele formado pelos sonhos que designamos de tipo infantil. O que se passa com os demais ainda não sabemos, e tampouco os compreendemos. Por enquanto, chegamos a uma conclusão cuja importância não queremos subestimar. Sempre que um sonho é inteiramente compreensível, ele se revela a realização alucinatória de um desejo. Essa coincidência não pode ser casual nem irrelevante. Com base em reflexões diversas e na analogia com nossa concepção dos atos falhos, supomos que um sonho de outro tipo seja um sucedâneo deformado de um conteúdo conhecido, e precisa ser relacionado a este primeiramente. A investigação e a compreensão dessa deformação do sonho constituem, pois, nossa próxima tarefa. A deformação do sonho é que faz com que ele nos pareça estranho e incompreensível. Queremos saber várias coisas a seu respeito, em primeiro lugar, de onde ela vem, sua dinâmica, em segundo, o que ela faz e, por fim, como o faz. Podemos afirmar também que a deformação é obra do trabalho do sonho. Vamos, pois, descrever o trabalho do sonho e remontá-lo às forças que nele atuam. Ouçam agora o sonho que vou lhes contar. Ele foi registrado por uma dama de nosso círculo 2 e, segundo informou ela, provém de uma senhora de meia idade, bastante respeitada e culta. Não se procedeu a nenhuma análise desse sonho. Nossa informante assinala que, para psicanalistas, ele não necessita de interpretação. A própria sonhadora tampouco o interpretou, mas julgou-o e condenou-o como se soubesse interpretá-lo, uma vez que declarou sobre ele, e coisa semelhante, repugnante e estúpida como essa, é o que sonha uma mulher de 50 anos que, noite e dia, não pensa senão em cuidar do filho. Eis o sonho dos serviços hemorroiços. Ela vai ao hospital número 1 da guarnição e diz ao guarda no portão que precisa falar com o médico-chefe, doutor. Fala um nome que lhe é desconhecido, porque quer prestar serviços no hospital. Ao dizê-lo, ela enfatiza a palavra serviços de tal maneira que o suboficial nota de pronto que se trata de serviços hemorroiços. Como é uma senhora de idade, ele, depois de certa hesitação, a deixa entrar. Mas, em vez de ir até o médico-chefe, ela chega a uma sala grande e escura, na qual muitos oficiais e médicos militares se encontram em pé e sentados ao redor de uma mesa comprida. Ela se dirige a um médico e capitão, que, depois de umas poucas palavras, a compreende perfeitamente. No sonho, o conteúdo textual de sua fala é: eu e muitas outras mulheres e moças de Viena estamos prontas a, em prol dos soldados, de toda a corporação e de seus oficiais, sem distinção. Aqui, a fala no sonho se torna um murmúrio. Que, porém, ela foi bem compreendida por todos os presentes é o que mostram a ela as expressões em parte constrangidas, em parte maliciosas nos rostos dos oficiais. A dama prossegue,
sei que nossa decisão causa estranheza, mas ela foi tomada com toda a seriedade. No campo de batalha, tampouco perguntam ao soldado se quer ou não morrer. Segue-se um silêncio embaraçoso de cerca de 1 minuto. O médico e capitão passa o braço pela cintura da dama e diz: prezada senhora, suponha que chegue de fato a acontecer de murmúrio. Ela se esquiva do braço do capitão enquanto pensa consigo: são mesmo todos iguais. Em seguida, responde: Deus do céu, sou uma mulher de idade e talvez nem chegue a tanto. De resto, uma condição teria de ser respeitada, a de que se leve em consideração a idade, isto é, a de que jamais uma mulher de meia idade e um garoto jovem, murmúrio. Isso seria pavoroso. O médico responde: compreendo perfeitamente. Alguns oficiais riem alto, dentre eles um que, na juventude, a cortejou. A dama, então, deseja ser levada à presença do médico-chefe, seu conhecido, a fim de pôr tudo em pratos limpos. Para seu grande espanto, ocorre-lhe então que ela não sabe o nome dele. Ainda assim, o médico a instrui com muita gentileza e respeito a subir até o segundo andar por uma estreita escada de ferro, de caracol, que conduz da sala onde se encontram até o andar de cima. Ao subir a escada, ela ouve um oficial dizer: é uma decisão colossal, tanto faz se uma mulher é jovem ou velha. Meus parabéns. Com o sentimento de estar cumprindo um dever, ela sobe por uma escada sem fim. Esse mesmo sonho se repete mais 2 vezes em poucas semanas, com modificações insignificantes e que não lhe comprometem o sentido geral, como informa a própria dama. Em seu caráter contínuo, trata-se de um sonho que equivale a uma fantasia diurna. São poucas as rupturas, e muitos detalhes de conteúdo poderiam ter sido clarificados com uma investigação, o que, como os senhores sabem, não ocorreu. O que chama a atenção e desperta nosso interesse é o fato de o sonho ter várias lacunas não de memória, mas de conteúdo. Em 3 passagens, é como se o conteúdo tivesse sido apagado. As falas onde aparecem tais lacunas são interrompidas por um murmúrio. Como não fizemos uma análise do sonho, tampouco temos, a rigor, o direito de dizer alguma coisa sobre seu sentido. Há nele, porém, alusões a partir das quais se podem tirar certas conclusões, como, por exemplo, na palavra serviços e moruços, acima de tudo, os pedaços das falas que antecedem os murmúrios pedem uma complementação que não poderia ser mais inequívoca. Se inserimos ali esse complemento, teremos, do ponto de vista do conteúdo, uma fantasia segundo a qual a sonhadora está disposta a, cumprindo um dever patriótico, oferecer sua própria pessoa para a satisfação das necessidades amorosas dos militares, tanto dos oficiais como da corporação em geral. Sem dúvida, é muito chocante, um exemplo de uma despudorada fantasia libidinosa, a qual, no entanto, nem sequer acontece no sonho. Justamente onde o contexto exigiria esta confissão se acha, no sonho manifesto, um murmúrio indefinido, algo se perdeu ou foi reprimido. Espero que os senhores reconheçam como óbvio ser essa natureza chocante o motivo pelo qual as passagens em questão foram suprimidas. Onde, porém, encontram os senhores paralelos dessa ocorrência? Em nossos dias, não é necessário ir muito longe.
Apanhem qualquer jornal que trate de política e os senhores verão que, aqui e ali, o texto está ausente, em seu lugar, rebrilha o branco do papel. Todos aqui sabem que se trata da censura à imprensa. Nos trechos agora em branco estava escrito alguma coisa mal vista pela autoridade censora, razão pela qual ela foi eliminada. Por certo, é uma pena, pensam os senhores, porque era o mais interessante, a melhor passagem do artigo. Outras vezes, a atuação da censura não se deu no texto já pronto. O autor previu para quais passagens se haveria de esperar a objeção da censura e, em razão disso, atenuou-as preventivamente, modificou-as um pouco ou se deu por satisfeito com sugestões e alusões ao que de fato desejaria escrever. Nesse caso, o jornal não exibe pedaços em branco, mas, a partir de certos rodeios e obscuridades de expressão, os senhores poderão adivinhar o experiente cuidado tomado de antemão com a censura. Atenhamo-nos a esse paralelo. O que afirmamos é que também as falas não ditas no sonho, encobertas por murmúrio, foram vítimas de censura. Referimo-nos especificamente a uma censura do sonho, a qual devemos atribuir algum papel na deformação. Onde quer que lacunas apareçam no sonho manifesto, elas se devem à censura do sonho. Cabe-nos, na verdade, ir além disso e identificar como manifestação da censura a lembrança particularmente débil, indefinida e duvidosa de um elemento do sonho em meio a outros, de desenvolvimento mais nítido. Raras vezes, porém, essa censura se manifesta tão abertamente de modo tão ingênuo, poder-se-ia dizer como no exemplo do sonho dos serviços amorosos. Bem mais comum é que ela aconteça da outra forma, isto é, mediante a produção de atenuantes, de sugestões e de alusões, em lugar da coisa real. Para uma terceira modalidade de atuação da censura não conheço paralelo no âmbito da vigente censura à imprensa. Posso, no entanto, demonstrá-la no único sonho que analisamos até aqui. Os senhores se lembram do sonho dos 3 ingressos ruins por £1,50. Dos pensamentos letontos desse sonho constava com destaque o elemento precipitado, cedo demais. Seu significado era que havia sido absurdo casar-se tão cedo, assim como absurdo fora comprar ingressos tão cedo, e havia sido ridículo da parte da cunhada gastar o dinheiro com tanta pressa, comprando com ele uma joia. Desse elemento central dos pensamentos oníricos nada se transferiu para o sonho manifesto, neste, deslocam-se para o centro a ida ao teatro e a compra dos ingressos. Esse deslocamento da ênfase, esse reagrupamento dos elementos do sonho, faz o sonho manifesto diferir tanto dos pensamentos oníricos letontos que ninguém suspeitaria da presença destes últimos por trás dos primeiros. O deslocamento da ênfase é um dos principais meios de deformação do sonho, ele confere ao sonho aquela estranheza em virtude da qual o próprio sonhador não deseja reconhecê-lo como seu. Omissão, modificação e reagrupamento do material são, portanto, os efeitos produzidos pela atuação da censura e os meios empregados para a deformação do sonho. A própria censura do sonho é a causadora ou uma das causadoras da deformação que ora examinamos. Modificação e reordenamento é o que estamos acostumados a designar como deslocamento. Após essas observações sobre os efeitos da censura do sonho, voltemo-nos agora para sua dinâmica.
Espero que os senhores não atribuam sentido demasiado antropomórfico ao termo, julgando ser o censor dos sonhos um homúnculo severo ou um espírito que habita algum quartinho do cérebro e ali exerce sua função. Tampouco devem os senhores pensar em uma localização, imaginando uma central cerebral da qual partiria tal influência censuradora, passível de abolição caso a referida central sofresse dano ou fosse eliminada. Por enquanto, trata-se apenas de um bom termo para designar uma relação dinâmica. Isso não nos impede de perguntar que tendências exercem semelhante influência e sobre quais tendências ela é exercida. Não nos surpreenderá descobrir que, já uma vez, deparamos com a censura do sonho, talvez sem reconhecê-la. Foi isso mesmo que aconteceu. Lembrem-se de que tivemos uma surpresa quando começamos a empregar nossa técnica de livre associação. Ao fazê-lo, sentimos uma resistência a se opor a nossos esforços para, a partir de um elemento do sonho, chegar ao elemento inconsciente do qual ele é sucedâneo. Essa resistência, dissemos, pode apresentar grandeza variável, por vezes, é enorme, outras vezes, é minúscula. Neste último caso, nosso trabalho de interpretação só precisa ultrapassar uns poucos estágios intermediários. Quando, porém, a resistência é grande, então é necessário que atravessemos longas cadeias de associações vinculadas ao elemento, somos conduzidos para bem longe dele e precisamos, em nosso caminho, superar todas as dificuldades que se apresentam como objeções críticas à associação feita. Essa resistência que se nos opõe quando do trabalho interpretativo, cabe-nos agora inseri-la no trabalho do sonho na qualidade de censura do sonho. A resistência à interpretação é apenas a objetivação da censura do sonho. Ela nos dá prova de que o poder da censura não se esgota na deformação, extinguindo-se em seguida. Essa censura, ao contrário, persiste como instituição permanente, e seu propósito é preservar a deformação. Aliás, assim como a resistência à interpretação varia em sua grandeza de acordo com o elemento, também a deformação produzida pela censura apresenta grandeza variável em cada elemento de um mesmo sonho. Se compararmos sonho manifesto e sonho latente, veremos que alguns elementos latentes são eliminados por completo, outros sofrem maior ou menor modificação e outros, ainda, permanecem inalterados ou podem ser intensificados e integrados ao conteúdo onírico manifesto. Queríamos, todavia, examinar que tendências exercem censura e contra quais tendências é dirigida. Bem, essa pergunta, fundamental para a compreensão do sonho e talvez da própria vida humana, é fácil de responder, se abarcarmos toda a série de sonhos submetidos à interpretação. As tendências que exercem a censura são aquelas que o juízo desperto do sonhador reconhece, aquelas com as quais ele se sente em concordância. Tenham a certeza de que, ao rejeitar uma interpretação correta de um sonho que tiveram, os senhores o fazem pelos mesmos motivos pelos quais a censura do sonho entrou em ação, a deformação se produziu e a interpretação se fez necessária. Pensem no sonho de nossa dama de 50 anos. Ela acha seu sonho repugnante sem tê-lo interpretado. Teria ficado ainda mais indignada se a Diarei von Hagel houvesse comunicado algo da interpretação inescapável, e foi justamente por causa dessa sua condenação do próprio sonho que passagens chocantes foram nele substituídas por murmúrios.
As tendências contra as quais a censura do sonho se volta devem ser descritas primeiramente do ponto de vista da própria instância que a exerce. A partir dessa ótica, só se poderá dizer que são de natureza condenável, que são ética, estética e socialmente chocantes, que são, enfim, coisas em que nem ousamos pensar ou em que só pensamos com repulsa. Acima de tudo, esses desejos censurados e expressos de forma deformada são manifestações de um egoísmo sem limites nem consideração. No entanto, é o próprio eu que está presente em cada sonho, sempre como protagonista, ainda que ele saiba se ocultar muito bem no conteúdo manifesto dos sonhos. Esse sacro egoísmo do sonho, por certo, não está desconectado da atitude própria do sono, que consiste, afinal, no desaparecimento de todo e qualquer interesse pelo mundo exterior. O eu, liberto de todos os grilhões da ética, sabe-se também em concordância com todas as reivindicações do anseio sexual, tanto aquelas condenadas há tempos por nossa educação estética como as que contrariam por todas as exigências éticas de restrição. O anseio por prazer, a libido, como dizemos, escolhe seus objetos sem qualquer escrúpulo, e demonstra mesmo preferência pelos proibidos, ou seja, não apenas pela mulher do próximo, como também, e sobretudo, por objetos incestuosos unanimemente sacralizados pelos seres humanos, a mãe e a irmã, para os homens, o pai e o irmão, no caso das mulheres. O próprio sonho de Nossa Dama de 50 anos é incestuoso, uma vez que sua libido se volta inequivocamente para o filho. Apetites que julgamos distantes da natureza humana mostram-se fortes o bastante para incitar sonhos. Também o ódio graça sem limites. Desejos de vingança e de morte dirigidos contra pessoas próximas, aquelas que mais amamos na vida, como nossos pais, irmãos, cônjuge, os próprios filhos, não são nada incomuns. Esses desejos censurados parecem assomar em nós como se provenientes de um verdadeiro inferno, após a interpretação, quando já nos encontramos em estado de vigília, não há censura que nos pareça dura o suficiente contra eles. Mas não repreendam o sonho em si por esse conteúdo mau. Não se esqueçam de que ele tem a inofensiva e mesmo útil função de proteger o sono de toda perturbação. Essa maldade não é parte de sua essência. Afinal, os senhores sabem também da existência de sonhos reconhecíveis como de satisfação de desejos legítimos e de necessidades físicas urgentes. Esses, contudo, não apresentam deformação, tampouco precisam dela, porque podem cumprir sua função sem ofender as tendências éticas e estéticas do eu. Além disso, tenham em mente que a deformação do sonho é proporcional a dois fatores: por um lado, ela é tanto maior quanto mais grave for o desejo a censurar, e, por outro, quanto mais rigorosas se apresentarem no momento as demandas da censura. Assim sendo, uma jovem mocinha, educada com rigor e púdica, vai deformar com censura implacável estímulos oníricos que nós, médicos, por exemplo, haveríamos de reconhecer como desejos libidinosos permitidos e inofensivos, desejos que a própria sonhadora entenderá dessa forma uma década mais tarde. De resto, ainda estamos longe de poder nos indignar com o resultado obtido por nosso trabalho interpretativo. Creio que ainda não o compreendemos bem, mas, acima de tudo, cabe-nos a tarefa de protegê-lo de certas objeções.
Não é nada difícil encontrar nele algum problema. Nossas interpretações de sonhos foram feitas com base nas premissas que professamos anteriormente, isto é, a de que todo sonho possui um sentido, a de que podemos transpor do sono hipnótico para o normal a existência de processos psíquicos momentaneamente inconscientes e a de que todas as associações são determinadas. Se, com base nessas premissas, tivéssemos chegado a resultados plausíveis em nossa interpretação dos sonhos, poderíamos dizer com razão que as premissas estavam corretas. Mas como afirmá-lo, se os resultados se apresentam como acabo de descrevê-los? Se assim é, o óbvio seria dizer, são resultados impossíveis, sem sentido nenhum e, ao menos em parte, bastante improváveis, o que significa que algo estava errado nas premissas. Ou o sonho não é um fenômeno psíquico ou não há nada de inconsciente em nosso estado normal, ou, ainda, nossa técnica tem algum defeito. Não é muito mais fácil e satisfatório aceitar que seja assim do que admitir todas as monstruosidades que supostamente descobrimos com base em nossas premissas? As duas coisas. Seria, sim, mais fácil e mais satisfatório, mas nem por isso necessariamente mais correto. Concedamos-nos tempo. A questão ainda não admite um juízo definitivo. Acima de tudo, intensifiquemos a crítica a nossas interpretações. Que seus resultados não causem alegria nem sejam agradáveis talvez não pese tanto assim. Um argumento mais forte é o de que os sonhadores, tendo nossa interpretação atribuído aos seus sonhos tais tendências dos desejos, com boas razões as repudiam com toda a ênfase. O que, dirá a partir do meu sonho o Senhor quer me provar que lamento o dinheiro que gastei no dote de minha irmã e na educação de meu irmão. Mas não pode ser. É só por meus irmãos que trabalho, não tenho nenhum outro interesse na vida a não ser cumprir meu dever para com eles, como prometi, sendo o mais velho, a nossa falecida mãe. Uma senhora protestará, então eu desejo que meu marido morra. Isso é um absurdo revoltante. Nós temos o mais feliz dos casamentos, o Senhor provavelmente não vai acreditar nisso, e tem mais, a morte dele tiraria de mim tudo que tenho neste mundo. E um terceiro revidaria. Tenho desejos sexuais com minha irmã. Isso é ridículo. Não tenho nenhum interesse nela, nós nos damos mal e faz anos que não trocamos uma única palavra. Talvez não atribuíssemos maior importância ao caso, se esses sonhadores não confirmassem nem negassem as tendências que neles interpretamos. Poderíamos alegar que são coisas a seu respeito que eles próprios não sabem. Mas o fato de eles sentirem que abrigam precisamente o desejo oposto ao interpretado e de poderem demonstrar mediante sua maneira de viver a predominância desse desejo contrário, isso, sim, há de nos deixar desconfiados. Não seria chegada a hora de abandonar por completo o trabalho na interpretação do sonho por terem seus resultados nos conduzido ad absurdum? Não, reitero que não é o caso. Também esse argumento mais forte desmorona quando o abordamos de forma crítica. Pressupondo-se que existam tendências inconscientes na vida psíquica, não possui força comprobatória nenhuma a demonstração de que tendências opostas a elas são as predominantes na vida consciente. Talvez a vida psíquica tenha lugar também para tendências contrárias,
para contradições que existem lado a lado, é mesmo possível que a predominância de um estímulo seja a condição para o caráter inconsciente do estímulo contrário. Fica-se, portanto, com aquelas primeiras objeções levantadas, as de que os resultados da interpretação dos sonhos não são simples nem muito agradáveis. A primeira, cabe responder que nem todo o entusiasmo dos senhores pelo que é simples poderia resolver um único dos problemas do sonho, é necessário, portanto, acostumar-se a supor relações mais complexas. A segunda, que os senhores evidentemente cometem uma injustiça ao se valer de sentimentos de bem-estar ou repugnância como motivadores de um juízo científico. Que importância tem o fato de os resultados da interpretação dos sonhos lhes parecerem desagradáveis ou mesmo vergonhosos e repugnantes? Saine em peixe pars de exister, isso não impede que as coisas existam, ouvi meu mestre Charcot responder certa vez, quando eu ainda era um jovem estudante, em situação parecida. É necessário ter humildade, pôr de lado as próprias simpatias e antipatias, se desejamos descobrir o que é real neste mundo. Se um físico fosse capaz de provar aos senhores que a vida orgânica na Terra tem pouquíssimo tempo para escapar a um congelamento total, ousariam os senhores revidar: não pode ser. Essa perspectiva é muito desagradável. Penso, por certo, que se calariam, até que outro físico surgisse e demonstrasse ter havido um erro nas premissas ou nos cálculos daquele primeiro. Quando repudiam o que lhes é desagradável, o que fazem é, antes, repetir o mecanismo da formação do sonho, em vez de compreendê-lo e superá-lo. Talvez os senhores prometam, agora, ignorar o caráter repugnante dos desejos oníricos censurados, e retrocedam para o argumento de que é, afinal, improvável que se deste espaço tão amplo para o mal na constituição humana. Mas a própria experiência dos senhores lhes dará o direito de fazer essa afirmação. Não quero falar aqui sobre como os senhores se veem, mas terão encontrado tamanha benevolência em seus superiores e concorrentes, tamanho espírito cavalheiresco em seus inimigos e tão pouca inveja em seu círculo de conhecidos a ponto de precisarem se sentir obrigados a contestar a porção de egoísmo e maldade na natureza humana. Não conhecem os senhores o grau de descomedimento e de inconfiabilidade da média dos homens em todas as questões relativas à vida sexual. Ou não sabem que todos os abusos e excessos com que sonhamos à noite são cotidianamente cometidos por seres humanos em estado de vigília, sob a forma de crimes. O que faz a psicanálise, se não confirmar as antigas palavras de Platão, que declarou serem os bons aqueles que se contentam com apenas sonhar com aquilo que os outros, os maus, fazem de fato. Voltem agora o olhar do plano individual para o da grande guerra que segue devastando a Europa e pensem nas brutalidade, crueldade e hipocrisia imensas que hoje se espraiam pelo mundo da cultura. Acreditam mesmo os senhores que um punhado de gananciosos e de aliciadores inescrupulosos teria conseguido libertar tantos espíritos maus, não contassem eles com a cumplicidade dos milhões de aliciados? Creiam, pois, sob tais circunstâncias, poder defender a exclusão do mal da constituição psíquica do ser humano. Os senhores me repreenderão por julgar a guerra de maneira unilateral, dirão que ela trouxe à tona também o que há de mais belo e mais nobre no homem, sua coragem heróica, sua capacidade de sacrifício pessoal, sua sensibilidade social.
com certeza, mas não sejam cúmplices da injustiça que com tanta frequência já se cometeu contra a psicanálise, recriminando-a por negar uma coisa porque afirma outra. Não é nossa intenção negar as nobres aspirações da natureza humana, nem jamais fizemos nada para diminuir-lhes o valor. Ao contrário, mostro aos senhores não apenas os desejos oníricos maus e censurados, mas também a censura que os reprime e os torna irreconhecíveis. Se nos detivemos um pouco no que há de mal no ser humano e o enfatizamos com veemência, foi só porque outros o negam, o que não torna melhor, mas apenas incompreensível, nossa vida psíquica. Se, portanto, abandonarmos a valoração ética unilateral, de certo lograremos encontrar a fórmula mais correta para a relação entre o mal e o bem na natureza humana. Aí está, portanto. Não precisamos abandonar os resultados de nosso trabalho na interpretação dos sonhos, ainda que sejamos obrigados a julgá-los desconcertantes. Mais tarde, por outro caminho, talvez possamos chegar mais perto de compreendê-los. Por enquanto, estabeleçamos que a deformação do sonho é consequência da censura exercida por tendências reconhecidas do eu contra desejos de alguma forma chocantes que se agitam em nós à noite, durante o sono. De resto, por que isso acontece especificamente à noite e de onde provêm esses desejos condenáveis, são questões em que ainda há muito a inquirir e investigar. Seria injusto se agora deixássemos de destacar devidamente outro resultado de nossas investigações. Os desejos oníricos que procuram nos perturbar o sono nos são desconhecidos, nós só os descobrimos com a interpretação dos sonhos, há que se caracterizá-los, portanto, como momentaneamente inconscientes, no sentido já aludido. Mas temos de reconhecer que eles são mais que momentaneamente inconscientes. Depois de haver tomado conhecimento deles por meio da interpretação, também o sonhador os renega, como descobrimos em tantos casos. Repete-se, pois, aquilo com que deparamos pela primeira vez quando da interpretação do lapso verbal envolvendo Alfstocin, em que o orador, revoltado, assegurou que jamais, nem à época nem antes, havia tido consciência de nenhum sentimento desrespeitoso de sua parte em relação ao chefe. Já naquele momento duvidamos do valor dessa garantia, e a substituímos pela hipótese de que a ignorância do orador em relação a tal impulso talvez fosse permanente. Ao se repetir agora, na interpretação de um sonho que sofreu forte deformação, esse fato ganha em importância para nossa compreensão do fenômeno. Então estamos preparados para aceitar que na vida psíquica existem processos e tendências de que nada sabemos, há muito tempo nada sabemos, desde sempre, talvez. O inconsciente adquire, assim, um novo sentido para nós. O momentâneo ou temporário desaparece de sua natureza, talvez se trate de uma inconsciência permanente, e não apenas de uma latência momentânea. Voltaremos, é claro, a tratar também desse assunto em outra oportunidade.